Capítulo 18. Galardão. Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode reter, a fim de ganhar aquilo que não pode perder. James Elliot. A graça não se limita a tão somente nos conduzir à salvação. Ela se estende a todos os aspectos da vida e, como vimos, até mesmo ao nosso serviço. Paulo reconheceu muitas vezes que seu ministério era a manifestação da graça divina. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. 1 Coríntios 3:10. O favor divino se manifesta como força capacitadora e, embora não nos obrigue a trabalhar, viabiliza dessa maneira não somente o cumprimento do propósito divino, o que inclui a edificação daqueles aos quais servimos, como também nos permite viver seu inevitável resultado, a recompensa eterna pelos serviços efêmeros. Sim, ninguém se engane, há um galardão divino prometido como recompensa para o trabalho do cristão. Se por um lado a salvação não depende de obras, o galardão, por sua vez, baseia-se no trabalho de cada um. Como pretendemos demonstrar, ainda que o homem execute um ministério cujos resultados são amplificados pela graça, ele será recompensado por Deus por se dispor a interagir com ele. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, fala da justificação pela fé, a experiência da salvação, o apóstolo exclui a participação de obras humanas no processo. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é creditada como justiça. Romanos 4, versículo 1 ao 5. Por outro lado, como vimos no capítulo anterior, todo nascido de novo deve, depois de ter sido salvo sem obras, se dedicar à prática das obras para as quais foi criado em Cristo. Efésios 2:10. É a partir do momento da conversão que se aplicará ao que crê em Jesus a declaração do versículo citado: o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. O galardão, diferentemente da salvação, está relacionado com o mérito humano. Embora esse assunto seja um tanto quanto paradoxal, pois, até para trabalhar em favor do reino, a graça divina manifesta-se dando poder ao serviço humano. Quando falamos do fato de a recompensa ao serviço ter como base o mérito humano, entenda-se isso dentro da perspectiva da responsabilidade humana. Embora tenha a força capacitadora da graça para executar o ministério concedido por Deus, o cristão, sem dúvida, ainda é responsável por decidir se cumprirá ou não aquilo para o qual foi chamado. Ele também é quem detém a decisão do nível de dedicação e entrega com a qual cumprirá a missão recebida. Pelas decisões que tomar a esse respeito, será recompensado pelo Altíssimo. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, trata do assunto do ministério como interação entre a responsabilidade humana e os recursos divinos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. 1 Coríntios 3, versos 5 ao 7. Observemos que Paulo plantou e Apolo regou. Trata-se de trabalho humano. Por outro lado, a Bíblia afirma que o crescimento se deu com recursos divinos sobrenaturais. É fato que a graça determinou resultados espirituais que os ministérios produzem. Contudo, ela não anula a responsabilidade humana nem a recompensa divina que se segue à execução dos serviços dos fiéis. Ora,
que planta e o que rega são um, e cada um recebe o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 8 ao 11. O apóstolo destaca que o galardão é personalizado. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O céu não tem um regime socialista. Igualitários são todos os valores de cada um aos olhos do Criador, como a salvação disponibilizada em Cristo. Contudo, Paulo explica a diferença entre o fundamento, que é Jesus, que aponta para a salvação, o qual não pode ser mudado, e o restante da construção, que pode ser executado de diversas maneiras, depende de quem edifica, distinguindo a salvação do galardão. A diferença entre salvação e galardão é claramente apresentada na sequência do raciocínio desenvolvido por Paulo no mesmo texto no qual ele abrange os dois temas. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se torna a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios 3, verso 12 ao 15. Portanto, temos um fundamento imutável que é Cristo, e o restante do edifício que varia de acordo com a obra de cada um. O apóstolo exemplifica de um lado recursos de construção de edifício que, mais do que refletir excelência, estão ligados à durabilidade e à capacidade de suportar o fogo, ouro, prata e pedras preciosas. Paulo, por outro lado, também apresenta materiais de edificação que, além de não refletirem excelência, não apresentam a característica de durabilidade nem a capacidade de suportar o fogo. Madeira, feno e palha. Conclui atestando que, assim como o fundamento é certo e imutável, igualmente o fogo que provará as obras de cada um também é. Conclui-se então que aqueles que edificaram corretamente são recompensados. Em contrapartida, porém, os que não construíram da melhor forma não receberão galardão. Significado da expressão: sofrerá ele dano. O apóstolo atesta que tais pessoas, mesmo sem galardão, serão salvas. Portanto, diante da informação de que a pessoa salva pode ou não ter recompensa, deduz-se que a salvação e galardão são realidades completamente distintas. A salvação não é recebida por obras, é uma manifestação da graça que se desfruta pela fé. Trata-se de favor imerecido. O galardão não é recebido por fé, é um direito que se conquista por obras. Trata-se de mérito. A salvação, como dito, independe das obras. Por isso, Paulo afirmou que aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é creditada como justiça. Romanos 4:5. Ou seja, a salvação não depende do trabalho humano. É uma experiência de fé que, por sua vez, se baseia na obra de Cristo. Contudo, o galardão, sim, depende do homem. Se ele terá ou não galardão, não é responsabilidade divina. Mesmo recebendo a recompensa, o homem ainda determina a dimensão de seu galardão, de acordo com o trabalho realizado. Podemos comparar o princípio do galardão à lei bíblica da semeadura e colheita. Está escrito: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Gálatas 6, versos 7 e 8. A lei
do plantio e da colheita aplica-se nas diversas dimensões natural, relacional e espiritual. Ela determina que cada um colha exatamente o que planta. Quem escolhe a semente também define o tipo de colheita, mas não para por aí. A Escritura também assegura: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Segundo aos Coríntios 9:6. Portanto, além de escolher o que se colherá, o semeador também decide a dimensão de sua colheita. Se semear pouco, ele ceifará pouco. Se semear muito, ceifará muito. Com isso esclarecido, seria ridículo atribuir a colheita do nosso próprio plantio unicamente à manifestação da graça divina. O exercício do ministério pode e deve acontecer debaixo da graça de Deus. No entanto, a graça visa liberar recursos celestiais onde os humanos não produziram resultados. Entretanto, a graça também não age sozinha, pois depende da cooperação humana. As recompensas são o resultado da execução do nosso trabalho na interação com Deus, não os resultados determinados pela participação dele nessa cooperação. Fundamentos da recompensa. Há verdades fundamentais acerca do galardão que devem ser compreendidas. Consideremos algumas delas. Definição. O galardão é, sobretudo, retribuição das obras. Essa definição foi dada pelo próprio Jesus, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Mateus 16:27. João também registrou no último livro da Bíblia a mesma instrução dada por Cristo, agora ressurreto. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Outro fator em comum nas duas afirmações é que o momento da recompensa se dará na vinda do nosso Senhor. A palavra grega traduzida por galardão é mistos, e seu significado é valor pago pelo trabalho, salário, pagamento, recompensa. Uso do fruto natural do trabalho árduo e esforço. Em ambos os sentidos, recompensas e punição, das recompensas que Deus dá ou dará pelas boas obras e esforço. Essa palavra foi usada 29 vezes no Novo Testamento e na maioria das vezes foi traduzida por galardão, recompensa, salário, preço e prêmio, dependendo da versão bíblica. Mateus 5:12, Mateus 5:46, Mateus 28, Marcos 9:41, Lucas 6:23, Lucas 10:7, João 4:36, Romanos 4:4, 1 aos Coríntios 9:17, Tiago 5:4, 2 Pedro 2:15. Não receber ou perder. Cristo ensinou que alguém pode não ter recompensa. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mateus 6:1. Essa declaração nos leva a entender que a recompensa das obras não se limita a avaliar somente o que podemos fazer, mas também por que e como fazemos. Outra verdade sobre o galardão ensinado por Jesus é que alguém pode perder sua recompensa, enquanto outros não. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Marcos 9:41. Esse texto sugere que alguém, apesar de ter direito ao galardão, pode, por alguma razão, comprometer o que está entesourado. A palavra traduzida por perder é apolume, que em resumo significa destruir, abolir, tornar inútil, destruir, perder. Logo, deduz-se que é diferente de apenas não receber o galardão. Dimensão. Outro aspecto a ser considerado é a questão da dimensão. Em geral, as escrituras falam de galardão de modo genérico,
portanto, como tamanho indefinido. Contudo, há textos que apontam para a variedade dimensional e que retratam um grande galardão. O Senhor declarou: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Lucas 6,35. A epístola aos Hebreus também empregou a mesma terminologia. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Hebreus 10,35. Ela será ricamente recompensada. Além disso, há outras inferências a serem feitas sobre a questão do tamanho do galardão. Por exemplo, quando fala dos heróis da fé, o livro de Hebreus menciona que uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Hebreus 11:35. Depois de falar de uma lista de pessoas que receberam livramento sobrenatural, as Escrituras destacam alguns que renunciaram ao livramento do qual poderiam usufruir. Qual foi o motivo dessa renúncia? Almejavam uma recompensa definida no texto como ressurreição superior. Paulo declarou que haverá distintos níveis de glória na ressurreição. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. 1 Coríntios 15, verso 41 e 42. Portanto, o galardão de alguns pode ser superior a de outros. Quando se dará? Já vimos que o momento das recompensas se dará com a vinda do nosso Senhor, mas vale dizer que a distribuição do galardão dos santos será em um tempo determinado após a morte, mais especificamente na ressurreição. A palavra de Deus diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Portanto, o julgamento só se dará depois desta vida. No entanto, não significa que tal julgamento seja imediatamente após a morte. Sabemos que há um tempo determinado para isso, e Jesus o chamou de dia do juízo. Mateus 12:36. Cristo também relacionou as recompensas com a ressurreição. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Lucas 14:14. E quando se dará a ressurreição? Por ocasião da vinda do nosso Senhor. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aquele que neles dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 aos Tessalonicenses 4, verso 14 ao 17. Fidelidade. Em uma de suas parábolas, Jesus apresentou a alegoria de trabalhadores que foram contratados para o serviço como ilustração das verdades do reino que os seus discípulos deveriam compreender. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Respondeu eles. Ele lhes disse: vão, vocês também trabalhar na minha venda. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse
a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus 20, verso 1 ao 16. Qual é a lição dessa ilustração? Quais verdades Cristo queria comunicar? Afinal, o simbolismo visa prover instruções sobre o reino de Deus. Para alguns, o desfecho da alegoria pode soar injusto, ainda que o empregador tenha pagado exatamente aquilo que havia combinado com os primeiros operários e que era o padrão regular de remuneração daquele tipo de serviço. É fato que o tempo de serviço de cada um não foi o mesmo. Esta é a razão pela qual, apesar de terem combinado a jornada integral de trabalho por 1 denário, os que labutaram o dia inteiro esperavam receber mais do que aqueles cujos afazeres duraram poucas horas. A parábola não intenciona questionar a justiça divina. Portanto, resta-nos deduzir que o nosso Senhor queria abrir-nos os olhos para perspectivas diferentes. Se o galardão é a recompensa do trabalho de cada um, e como vimos, é personalizado, por que trabalhadores que não produziram o mesmo resultado teriam a mesma recompensa? Diante desse dilema, há aqueles que defendem a ideia de que o galardão em questão é salvífico, que não importa quanto tempo de vida cada um teve, no final a recompensa de salvação será a mesma para todos. Entretanto, pelo fato de a parábola mencionar especificamente tanto os trabalhadores como o salário pago a cada um, não podemos concluir que o assunto trate do tema da salvação, uma vez que a obra não está associada à salvação. O que entendemos pessoalmente ao somar essa porção bíblica com os demais ensinos e afirmações das Escrituras é que o Altíssimo nos recompensará não por quanto fizemos, mas sim pela fidelidade em fazer o que Ele nos pediu que fizéssemos. Cada um que foi fiel em cumprir tanto o chamado como a jornada de trabalho que lhe foi confiada pelo Senhor será recompensado pela fidelidade com que cumpriu o chamado, não pela comparação com os desempenhos dos demais. Aliás, quando estivermos perante o tribunal de Cristo para receber a recompensa de tudo o que fizemos, segundo aos Coríntios 5:10, de nada adiantará alguém se comparar a quem quer que seja. Se compreendermos que o Criador mantém tanto o intento de um relacionamento pessoal com seus filhos como os propósitos individuais e personalizados, entenderemos também que a comparação são, além de nocivas, completamente injustas. Em seu extraordinário livro Liderança Acima da Média, o meu amigo Danilo Figueira aborda essa questão de forma precisa. Num tempo como o nosso, em que tanta gente acha que o sucesso precisa ser qualificado, há muitas ciladas pelo caminho. Não é difícil ver homens e mulheres de Deus tendo toda a sua energia consumida pela competição. Olham para os resultados dos outros e se lançam na busca louca por superá-los, quando, na verdade, deveriam apenas entender o chamado divino para suas próprias vidas, concentrando-se nele. Tudo é questão de propósito e se ele está sendo atingido. Se Deus me talhou para certa missão, eu devo me concentrar nela e buscar os resultados que dela se pode esperar.
Ele nos fez com capacidades diferentes, ainda que eventualmente estejamos cumprindo funções semelhantes. O galardão, portanto, não depende de quanto realizamos ou por quanto tempo trabalhamos, mas tão somente da fidelidade em corresponder ao que fomos chamados para fazer. No final, não importa se um pastoreou uma igreja maior do que o outro ou se um evangelizou mais pessoas que o outro. O ponto fundamental da análise será a fidelidade em atender e cumprir o que o nosso Senhor nos comissionou a executar. Qualidade. Obviamente que dentro da esfera da fidelidade ao chamado, aí sim a qualidade do que fazemos também conta e será avaliada. Paulo afirmou que o fundamento do edifício, que é Jesus Cristo, já está posto e adverte os construtores. Veja cada um como constrói. 1 Coríntios 3:10. A advertência do apóstolo se dá pelo fato de que a qualidade do trabalho de um pode ser diferente da do outro. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 1 Coríntios 3, verso 12 e 13. Como já vimos, se a obra for resistente ao fogo, edificada com ouro, prata e pedras preciosas, haverá galardão. Se, porém, a obra não resistir ao fogo por ter sido construída com madeira, feno e palha, consequentemente, não haverá galardão. Diante de tal compreensão, algumas orientações bíblicas se revestem de maior significado, como as instruções de Paulo aos Romanos, por exemplo. Observemos. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Romanos 12:7. E o que exorta, faça-o com dedicação. Romanos 12:8. Tal entendimento do apóstolo era muito provavelmente parte daquilo que o movia a se dedicar de modo excelente à obra de Cristo. Conhecimento. Saber ou não saber a vontade de Deus pesa distintamente no que diz respeito à retribuição divina às obras humanas. Embora a resposta ao conhecimento da vontade divina possa ser classificada como nível de fidelidade ou de qualidade naquilo que fazemos, há um elemento específico sobre a questão do conhecimento a ser tratado em separado. Trata-se da nossa responsabilidade de buscar conhecer a vontade de Deus. Cristo ensinou acerca desta questão. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, verso 47 e 48. Jesus falou de dois tipos de servo. Eles tanto apresentam pontos similares como também distintos em seu comportamento. O que têm em comum? Nenhum dos dois fez a vontade de seu Senhor. Qual é a consequência? Ambos serão punidos por isso. No entanto, o que os distingue? Um conheceu a vontade do Senhor ao passo que o outro não. Eis a diferença que determina a distinção no julgamento. Um receberá muitos açoites e o outro poucos. O que conhecia a vontade do seu Senhor e não a cumpriu será punido com maior rigidez por sua deliberada rebeldia. O que não conhecia a vontade do Senhor também será punido, porque também falhou. Contudo, receberá menos açoites, pois será julgado pela sua ignorância, não por rebeldia. Precisamos andar na luz que temos e realizar aquilo ao qual o Senhor nos chamou e comissionou. No entanto, quem não busca conhecer o que o Altíssimo espera que ele realize também está em falta, apesar de esta não ser tão grave quanto a da deliberada rebeldia. Capacidade. Outro elemento importante na compreensão do galardão é que aquilo que Deus pede que façamos sempre será, sem exceção, segundo a nossa capacidade. Essa verdade também exclui, por conseguinte, que alguém receba um comissionamento divino para o qual não esteja capacitado. Encontramos tal verdade nos ensinos da parábola dos talentos.
E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Mateus 25, versos 14 e 15. Aqui é necessário chamar a atenção para um detalhe que não pode ser ignorado. Quando as Escrituras falam a respeito da capacidade de cada um para a execução da missão divina que nos é confiada, não se deve pressupor que a capacidade em questão seja meramente natural. Capacitação para o ministério. Embora o homem já nasça dotado de determinados dons e talentos, cuja origem é o próprio Criador, sabemos que há mais a ser compreendido aqui. Basta considerar a lógica bíblica em sua integridade. O ministério que realizamos, ou seja, o serviço que executamos, é sem dúvida algo para o qual devemos ser capacitados pelo próprio Deus. A graça divina é, em essência, tanto favor imerecido como força capacitadora. Essa é a razão de Paulo afirmar que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos e depois acrescentar: sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. É inegável que a graça é recurso essencial e indispensável para se cumprir a missão divina que cada ser humano recebe. O apóstolo demonstrava que o seu serviço tinha como fundamento a graça que lhe fora dispensada. Por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. Romanos 15, verso 15 e 16. Atos também nos revela esse ingrediente sobrenatural no ministério de Estevão, o primeiro mártir. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Atos 6:8. Quando Paulo e Barnabé concluíram sua viagem missionária, retornaram à base de onde foram enviados. Evento esse que as Escrituras descrevem da seguinte forma: de Atalia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para o ministério que agora haviam completado. Atos 14:26. Depois de saída para uma viagem missionária, foi registrado, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Atos 15:40. Portanto, conclui-se que o ministério não pode ser cumprido sem a graça divina. No entanto, para cada um de nós há uma medida de graça específica, individualmente personalizada. Paulo atestou que a diversidade de dons relaciona-se com a diversidade de graça que cada um de nós recebe. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12:6. O apóstolo, escrevendo aos Gálatas, também abordou essa questão ao falar de seu encontro com a coluna da igreja em Jerusalém, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Gálatas 2:9. Os discípulos reconheceram que a capacidade divina viera de forma diversa sobre cada um deles, para que a missão distinta pudesse ser completa. Entretanto, como já determinamos, até mesmo a graça que nos capacita para o ministério não é irresistível. Cada cristão decide se irá ou não interagir com o chamado divino e os recursos celestiais que o acompanham. Se a obra do ministério fosse executada somente pela graça, sem participação humana, por que então o mesmo seria galardoado depois? Se há recompensa para o homem, isso é resultado do fato de que ele é responsável. Tal responsabilidade implica crer que existe uma graça liberada para o cumprimento de seu propósito e também que a pessoa não deixe de utilizá-la na execução do ministério. O
homem que Cristo mencionou ter recebido um único talento, Mateus 25:18, e que não o multiplicou, foi denominado servo mau e negligente, Mateus 25:26. Sua negligência não se limitou a não usar sua capacidade humana, mas também a ter desprezado a força capacitadora da graça, que se manifestaria se ele decidisse fazer o que havia sido comissionado a realizar. Sem a graça de Deus, entregues apenas a nós mesmos, não faríamos muita coisa. Contudo, com a graça divina, cooperando com Deus, a humanidade pode alcançar resultados sobrenaturais que seriam impossíveis sem o recurso celestial. No entanto, a graça divina sozinha, sem a nossa decisão de interagir com ela, também não faria tudo por si mesma. Se assim fosse, não haveria razão de as recompensas divinas serem dadas como retribuição pelas obras humanas. Logo, a doutrina do galardão, da recompensa pelas obras dos fiéis, nos ensina verdades importantes. 1. Deus conta conosco e deseja nos encorajar e estimular a seu trabalho. As recompensas são expressões da justiça divina. O anúncio antecipado de um galardão para as obras é manifestação do encorajamento divino. 2. Embora de um lado o Senhor nos empodere para fazer o que por nós mesmos não poderíamos, de outro, Ele nos responsabiliza por não utilizarmos seus recursos capacitadores para a execução de sua obra.